Meus amigos, vamos continuar aqui com nossas preciosas dicas, valiosas até, acerca da redação dissertativa argumentativa. E olha só, a competência de número 1, que vale 200 pontos. Para quem se esqueceu, porque tem dificuldade, mais uma vez, reforce os seus conhecimentos gramaticais, façam exercícios de acentuação, de crase, de pontuação, de ortografia, muito importante de ortografia, colocação pronominal, regência verbal e nominal, e concordância verbal e nominal também, para fomentar uma nota importante e interessante aqui nessa competência de número 1, que nós chamamos, meus amigos, das regras gramaticais. Regras, por favor, e aí você precisa estudar também as exceções gramaticais, bom? Então essa competência 1, ela não se furta apenas em verificar as regras gramaticais, ela vai querer também que você imprima uma letra legível, uma letra interessante que possa encher os olhos do corretor. Olha só, para quem tem letra ruim, letra mesmo garranchada, que às vezes nem você consegue entender, porque tem aluno que às vezes escreve, parece que escreve com o pé esquerdo ainda mais. Olha só, o corretor, ele não é obrigado a entender a sua letra, porque claro, quando ele pega uma produção que a letra é horrenda, feia mesmo, ele já vai ver aquilo dali com outros olhos e tende a diminuir a sua nota, notadamente na competência de número 1. Dica, tenta fazer, implementar, criar uma letra garrafal, uma letra de forma. Professor Thiago Moraes, a letra de forma é precisa? Ela é. Ela é interessante? Ela é. E ela é também favorável? Também. Eu posso? Pode sim, o Enem permite desde 2009. Se você quiser implementar letra de forma, não tem problema nenhum, tá certo? É um artifício utilizado por muitos alunos que tem a dificuldade da letra cursiva, que fica feia, garranchada, né? Então, até mesmo a letra em nuvem, que é aquela letra que não toca a margem da linha, o aspecto horizontal mesmo da linha que aparece ali, tá bom? Então é uma dica importante. Fazer caligrafia também ajuda bastante. Outra, quanto mais você adquire leitura, mais você tem repertório vocabular, lexical, mais o corretor vai também encher os olhos para verificar e perceber que você tem esse repertório, esse cabedal de conhecimento vocabular. Isso tudo, meus amigos, potencializa uma nota interessante nessa competência de número 1, que vale 200 pontos. Detalhe, ela é uma competência temida porque a maioria das notas, 960 ou 980 pontos, que é o chamado 1000 quebrado, notadamente os participantes perdem aqui, a maioria. Mais de 90% dos participantes, eles não perdem na 2, na 3, na 4, na 5, os que tiram 960, 980, a maioria. E acabam às vezes vacilando em razão de um desses três fatores, ou os aspectos gramaticais, ou o aspecto da legibilidade, ou ainda a escassez de repertório discursivo, tá? Legitimado no tocante aos vocábulos, beleza? Aqui, né? E agora, a competência de número 2 é a competência que exige a compreensão da proposta de redação. Também vale 200 pontos. Meus amigos, cuidado, lembrar que ela tem uma característica peculiar. É das 5 competências, a única que o corretor não tem a liberdade no ato da correção. Lembrar que as correções todas são feitas via internet, computador mesmo. Nunca a correção do Enem foi à mão. Sempre é uma correção visualizada ali no computador, no notebook do corretor, dos dois corretores, e ele vai atribuir uma nota. É tanto que você, quando recebe o espelho da sua redação de Enem, você não vê a sua redação pautada, analisada, riscada, de maneira alguma. Tá? O corretor visualiza cuidadosamente e atribui, sim, uma nota. Tá? Caso o aluno não compreenda a proposta como um todo, por exemplo, se você pega o tema do Enem de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Muitos alunos, muitos participantes de 2018 pensavam que o tema era sobre fake news, porque se falou muito de fake news no ano de 2018. Aí na hora que o aluno veio, olha, manipulação, eu não disse que era fake news, e não era fake news. Era a questão dos algoritmos, da quantidade de sites e acessos que você faz na condição de internauta em redes sociais, em lojas virtuais, etc. E eles vão gravando as suas características, e essas características podem ser perpassadas para outros sites, para outras empresas, tá bom? E virtuais, e isso de certa forma não é legal, tá bom? Não era manipulação do teu comportamento na condição do usuário pelo controle de algoritmos de dados na internet. Então faz-se necessário, o primeiro aspecto de uma produção de texto
entender a proposta, compreender a proposta, é isso que ele exige de você, tá certo? E outra, o tema de 2018 não versou diretamente acerca do Brasil. E aqui mais uma dica valiosa. Se você pegar os Enems de 2009 até 2019, você vai verificar o seguinte. Em 2009 foi Brasil, 2010, 2011 não versou sobre o Brasil diretamente, tá? 2011 tratou de rede social, tratou, mas não era sobre o Brasil, era viver em rede no século XXI, os limites entre o público e o privado. Em 2012 Brasil, 13, 14, 15, 16, 17, 18 não trouxe Brasil em seu bojo, no seu aspecto de tema, mas 2019, que foi democratização do acesso ao cinema, trouxe Brasil. Qual é a dica importante acerca disso? Todas as vezes que o tema trouxer Brasil lá no seu âmbito, é necessário que logo na introdução você a faça, colocando o aspecto do Brasil, alguma palavra, alguma expressão, alguma menção, tá? que se relacione diretamente com o problema que acomete o Brasil. Caso você não coloque nada do Brasil, você pode tangenciar a sua proposta de redação, a sua produção de texto, melhor dizendo, e pode se dar muito mal nesse tocante aqui. E mais, repertório sociocultural, sempre relacionar os parágrafos 1, 2 e 3 com áreas do conhecimento, história, filosofia, sociologia, arte, política, economia, musicografia, cinematografia, etc. E outra, de maneira inteligente e não de maneira prolixa, absurda, seja conciso, cirúrgico e agradarás provavelmente o seu corretor. Isso é para embasar o seu discurso. E claro, respeito à estrutura. A estrutura, como vocês viram agora há pouco, tese, argumento, os 2 parágrafos e por último a PI, que é a proposta de intervenção. Sempre tem que haver esse respeito, nada de você sair antecipando intervenções, desde a intervenção realmente para o último parágrafo, beleza? E aqui, meus amigos, a competência de número 5, olha que curiosidade ela tem. É uma competência que sozinha, olha só, vale 200 pontos. Você tem noção do que são realmente 200 pontos num certame como o Enem? Olha só, ela vai exigir lá no último parágrafo que você estabeleça uma clareza, uma coerência e uma execuibilidade. Professor Thiago, o que é execuibilidade? Nada mais é, meus amigos, quando o que você implementa como elementos interventores são viáveis para serem implementados dentro dos problemas que você discutiu. Por exemplo, eu estou propondo que o governo elabore projetos e programas e insira esses projetos e programas no seio social a partir de recursos orçamentários advindos lá do Congresso. Isso é viável? Depende muito do que você discute. Então, cuidado com essa viabilidade, nada de utopias. Por exemplo, vou pegar o tema do Enem, que trouxe a questão da lei seca, que foi o tema do Enem de 2013, aí você diz, é importante que para coibir o número de acidentes de trânsito no Brasil, haja em cada esquina onde tem algum bar, né, um guarda de trânsito com seu respectivo bafômetro para verificar o teor etílico dos condutores. Isso é impossível. Tem bar demais, tem cachaceira demais, não tem como, isso é utopia, é absurdo, tá bom? Então você tem que ter um conhecimento holístico, geral, que envolva sociedade, economia, cultura e política para propor de intervenções execuíveis, realizáveis e, sobretudo, decentes, que possam, de fato, mitigar os problemas que você discutiu ao longo da redação. Para tanto, é importante que você conheça esses 4 aspectos aqui da proposta de intervenção. Quem deve fazer, que é a primeira pergunta, é se relacionar ao agente social, que pode ser o governo, pode ser a sociedade civil organizada, pode ser a escola, a família, pode ser instituições privadas, pode ser uma ONG, pode ser a ONU, dependendo do tema, ONU, tá certo? Então é importante que você conheça esse agente social aqui e as suas feituras dentro do contexto social brasileiro ou mundial. O que é ação? O que deve ser feito? Estabelecer, promover, orientar, educar, fiscalizar, propor, etc. Tá certo? Você vê, o que deve ser feito é isso aqui. De que maneira deve ser feito? Aí vem a número 3. Essa daqui, meus amigos, é a menina dos olhos do corretor da proposta de intervenção. É o detalhamento que surge a partir de expressões como por meio, a partir, por vias, por intermédio, mediante. Aí você vai ter que detalhar. É um programa, é um projeto, atividades lúdicas, teatrais, extracurriculares, temas transversais, etc. Tá bom? Concursos públicos, você vai ter que detalhar essa parte. E por último, qual é a finalidade dessa intervenção? Aí você vai ter que implementar, a fim de quê? Com o objetivo de, com o intuito de, com vistas a, que vise a, visando a, etc. Qual a finalidade que você está propondo? Detalhe.
essa proposta de intervenção serve tanto para o desenvolvimento 1, proposta de intervenção 1, e a outra proposta de intervenção para o desenvolvimento 2, que é a proposta de intervenção 2. Sempre assim, aí você realmente vai adquirir clareza, coerência e provavelmente executabilidade. Essas são as 3 dicas valiosas aí do professor Thiago Moraes. Grande abraço, fique com Deus e até a próxima!